Acharam? Livro de João, capítulo 3, versos de 31 a 36. Vamos ler esse texto sagrado do Evangelho de João. Um texto maravilhoso, né? Que fala de algo muito importante para todos nós. Nós vamos encerrar o primeiro capítulo e vamos começar no próximo domingo. Nós vamos pregar sábado em Jaguaribe, no primeiro ponto da mulher samaritana, e o segundo ponto nós vamos pregar também aqui no domingo que vem, né? Certo? Então, vamos lá. São poucos versículos e eu quero ler todo o texto para vocês, tá bom? Diz assim, livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 31 a 36. Diz assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar. Deus e Pai, que agradecemos, Senhor, por esta leitura tão especial. Que ela ilumine nossas mentes, nossos corações, os irmãos aqui no templo e também no nosso canal do YouTube e Facebook. Deus amado, que teremos uma lição muito especial com a Tua palavra nesta noite. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, vamos aí com a mensagem da palavra de Deus, dando continuidade ao livro de João. Eu quero chamar a atenção de todos vocês para 3 versículos, o de número 31, que diz a frase: quem veio do céu está acima de todos. No verso de número 34, Deus enviou, fala as palavras de Deus. E o de número 36 diz: quem crê no Filho tem a vida. Meus irmãos, muito importante esse texto sagrado da palavra de Deus. E na nossa introdução de hoje, os contatos de João Batista com Deus no deserto, comendo gafanhoto e também tomando mel silvestre, e vivia ali em uma completa comunhão com Deus, que eu entendo que certamente Deus falava com aquele homem e revelava para ele algumas coisas importantes, até porque ele era o homem que haveria de anunciar o Filho de Deus, o Filho do homem, né?
ele seria o precursor do Filho do Homem, Jesus Cristo, na Terra. Né? O seu ato de batismo ali, caiu a ficha. Quando ele estava batizando no Rio Jordão, de repente, lá vem aquele homem, aquele galileu, se aproximando dele, tratava-se do Filho do Homem, Jesus Cristo, ia ser batizado por ele. E ele se aproximou, e ali ele procedeu o batismo do Senhor Jesus. E naquela hora ouviu-se a voz de Deus falando: este é meu filho amado. E depois todos viram aquela pomba que voou até onde eles estavam. E ali houve o batismo do Espírito Santo, que haveria de ser, né, o distintivo de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, é batizado com o Espírito Santo. No verso de número 34, Deus enviou para falar a palavra. Por isso que o que é que João diz aqui no capítulo 1, verso 1, né? Fala que ele era a palavra, né? No princípio, né? Ele era a palavra. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era a palavra de Deus, né? E aqui, meus irmãos, a comunicação de Deus diretamente, amados, que veio ao mundo para falar com os homens, para que todos estivessem ouvindo as suas mensagens. Porque com ele estava chegando a remissão do pecado. Com ele estava chegando a redenção do homem. A vinda de Jesus Cristo ao mundo foi a coisa mais preciosa que todos nós cristãos temos na nossa vida. Porque ele veio trazer o perdão do nosso pecado, amado, cometido por Adão, que chamuscou todos nós da humanidade adâmica. E aí ele veio como o segundo homem. O primeiro homem foi Adão, o segundo homem foi Jesus. Ele veio para trazer o perdão que o primeiro homem nos deixou aí do pecado. E veio para fazer a redenção, restaurar as nossas vidas, amados, e nos recompondo a salvação. Então, nós vamos ver esses pontos importantes aqui na nossa mensagem de hoje para você, né? E aí o verso 36, na introdução, fala de quê? Olha, quem crê no Filho tem a vida. Irmãos, as palavras decisivas aqui, esse verso de número 36 aqui, né? Para o homem pecador, amados, participar do tribunal, do transitado e julgado, da mensagem que as igrejas pregam, para que as pessoas ouçam o Evangelho, para que as pessoas tenham a oportunidade de compreender a palavra de Deus e serem alcançados por ela, para elas crerem, se arrependerem e crerem em Jesus Cristo como Salvador. Então, aqui é o momento mais importante que eu quero chamar a sua atenção. Então, nós vamos para a nossa mensagem. Primeiro ponto nosso: quem veio do céu está acima de todos. Não é? Olha, meus irmãos, esse verso 31 do Evangelho de João atesta que o Filho do Homem, a promessa de Deus para a humanidade foi, amados, a humanidade condenada por causa da desobediência, meus irmãos, do primeiro homem que se tornou pecador, e todos nós nos tornamos pecadores por causa de Adão. Então, todos nós tornamos pecadores por causa de Adão. Olha, amado, a vinda do Filho do Homem foi a grande oportunidade, meus irmãos, da humanidade ter o privilégio de se acertar, né? De ouvir o Filho de Deus, de trazer para ele a solução dos seus problemas, o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Então, amados,
providência do Filho do Homem, amado, foi a sua vinda. Ele veio do céu para trazer a salvação dada por Deus para o homem pecador, né? E aí, amados, ele veio como Messias e que não foi nem tão pouco compreendido, né? O seu próprio povo recusou recebê-lo. Está lá em João capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, os judeus. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Amado, todos os que ouviram o evangelho, amado, da salvação, amados, eu diria, desde Jesus, quando veio aqui, até hoje, é o mesmo processo. O homem ouve a palavra de Deus, né? E ele toma uma decisão de recebê-la, de arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Olha, na missão, amados, que ele recebeu do seu Pai, né? Ele veio ao mundo, anunciou o Evangelho, pregou a palavra de Deus, para que o homem tivesse um encontro com Deus. Ele operou muitos milagres, fez coisas importantes para que a humanidade compreendesse, meus irmãos, tudo ele fez aqui. Ele veio para que o homem compreendesse a verdade, né? Em segundo lugar, amado. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu diria ainda, como em primeiro lugar, que nenhum homem pecador poderia resolver o problema da desobediência, porque todos nós, filhos de Adão, nós estamos no pecado. Quem é que nós temos como pagar o pecado do outro? Por isso que ele veio como filho do homem. Ele veio encarnado, né? Prometido por Deus a Adão e Eva, que viria o descendente, nascido de mulher. Está lá em Gálatas 4:4, Paulo diz, na plenitude do tempo, ele veio, nascido de mulher. Ele foi encarnado, ele nasceu, olha, ele nasceu da encarnação da mulher, da mulher, e ele veio da vontade de Deus, né? Então ele veio operado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele veio ao mundo sem pecado para poder perdoar a gente, porque um homem sujo não poderia perdoar outro sujo. Então ele veio limpo, sem pecado, para poder perdoar os que ouviram sua voz, acreditassem nele, se arrependessem do pecado lá de Adão, da morte eterna, e aí eles crescem que Jesus Cristo era o seu Salvador. Muito bem, irmãos, em segundo lugar, o verso de número 34, Deus enviou, fala as palavras de Deus, fala as palavras de Deus, né? Muito bem, a vinda do Filho do Homem foi para restaurar. Ele veio restaurar a situação do homem perdido no Jardim do Éden, que nos levou à perdição, nos levou ao pecado, amados, né? Adão perdeu o paraíso, foi expulso de lá, né? Porque ele exercitou o livre-arbítrio que Deus deu a ele. Qual foi que Deus deu a ele o livre-arbítrio? Deus disse, aqui está as 3 árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, Gênesis, né? Capítulo 2, verso número 9. Aí disse, olha, a árvore número 1 é a boa, é a alimentação que você vai ter para a vida. A segunda árvore é a do conhecimento do bem e do mal. Dessa daqui você não toque nela, porque se você comer dela, você morre. Vamos dizer que o menino não come disso aí, não, que tem essa árvore aí é de veneno, né? E a terceira árvore, a árvore da vida. E aí Adão exercitou o livre-arbítrio e resolveu comer, e ele morreu e foi expulso do paraíso, né? Entendeu, amado? Olha, amados, a morte foi algo desastroso para a humanidade, porque todos pecaram, como diz Paulo lá em Romanos 3:23. O que é que diz? Porque todos pecaram em Adão, né? Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, só um outro homem sem pecado, porque Adão
não salvou nem a sua família. Claro, precisaria acreditar que vinha um descendente no futuro, ele precisava acreditar no descendente que vinha. Hoje nós acreditamos no descendente que veio. Quem queria se salvar até a vinda do Messias, 2000 anos, tinha que acreditar nele que vinha. Nós não acreditamos nele que veio. Por isso que quando Jesus estava ressuscitado, apareceu aos discípulos, e de repente um deles, que criticou, disse: eu só creio que ele ressuscitou se eu ver, se eu botar a mão nele, ver que os furos, as marcas dos furos dos pés e das mãos, a lança no lado. E ele, algumas vezes que o Senhor Jesus apareceu, ele não estava, mas naquele dia Tomé estava. E aí Tomé, de repente, ele entrou pelas paredes, Pai seja com vocês. E ali estava Tomé, Aí Jesus disse: Tomé, vem cá, meu garoto, venha ver aqui a marca dos cravos, venha ver aqui a marca da lança. E ele disse: Senhor, Deus meu. Ele citou até um salmo, Ele reconheceu que errou. E o que foi que Jesus disse para ele, Olha, Tomé, mais bem-aventurados são os crentes da Igreja Presbiteriana em 2026 do que você. Porque você me veio e não creu em mim, mas eles não me viram, mas eles acreditaram que eu vim ao mundo para trazer a salvação. Olha, meus irmãos, o Filho do Homem, ele trouxe, além do perdão do pecado do homem, da natureza humana que herdou de Adão, amado, ele trouxe um presente muito maior. Ele trouxe um presente, além do perdão, da remissão, ele trouxe o perdão e trouxe também a redenção, a salvação do homem, Ele trouxe isso, então o homem foi restaurado, O homem foi restaurado da situação, a situação de Adão pecador, que transmitiu o pecado para nós, irmão. Quando nós cremos nele, ele anula o nosso pecado, ele nos salva como Adão, só que agora nós esperamos que ele volte para nós gozarmos a vida eterna. Amados, olha, qual a garantia desta vida que o homem tem? Diga aí para mim. Qual a garantia que a pessoa tem aqui? Primeiro, ele tem os dias contados aqui, Tá certo? Entendeu? Ele tem o prazo de validade. Não é isso mesmo? Ok? A própria palavra de Deus diz que o nosso tempo aqui, amados, não tem garantia. Aqui nós não vamos viver eterno. Aqui nós não vamos viver para sempre. Não vamos, irmãos, de jeito nenhum. Olha, o Filho do Homem, amados, o Filho do Homem, amados, que também é Deus, ele nos prometeu. Olha, hoje em dia, eu vejo aí no Facebook, alguém completando 100 anos, 110, fazendo uma festa, E até valorizando, mas não vai mais longe. Porque a nossa vida aqui, ela está limitada, Ela está, amada, com seus dias contados. Olha, o Filho do Homem, que também é Deus, amados, que veio ao mundo, na sua essência única, presta atenção, a essência única de Deus, única de Deus. A situação do homem, amados, é lamentável, porque ele não tem esperança longínqua, só tem esperança em Jesus Cristo, Só tem esperança em Jesus Cristo. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós queremos tratar do versículo mais que me chama a atenção nessa leitura de hoje, que diz claramente: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aqui, amado, quem crê é presente.
É o verbo presente, não é? É o verbo presente. Quem crê tem, entendeu? Não é que terá, não. Tem a vida eterna. Olha, amado, olha, na mensagem de hoje, eu quero chamar a sua atenção. E tudo, amado, no preto e branco. Vamos ser objetivos, né? Certo? O Filho do Homem, amados, veio com o poder de salvar, não é? Mas também veio com o poder de quê? De julgar, de condenar, não é, meus irmãos? Preste bem atenção. Ele tem o poder de salvar e o poder de condenar o homem à morte eterna, né? Olha, esta parte aqui, amados, é com você. Você que está me ouvindo aí, está me assistindo aí pelos nossos canais. Olha, é uma decisão que você deverá tomar, né? Você quer ter a vida e ser salvo? Quer ter a vida e ser salvo? Quem crê tem, né? Ou você quer a condenação, a morte eterna, né? Que é clara também, quem crê será salvo. Quem não crê também é o quê? É o verbo presente, no tempo presente. É claro isso aí, não há como. Agora, quem nunca ouviu a palavra de Deus, tudo bem, pode até se desculpar, mas quem ouvir a mensagem da palavra de Deus deve se decidir. Olha, o Filho do Homem, amado, veio do céu e não foi como o Homem-Aranha, né? E quem assistiu os filmes aí do Homem-Aranha, né? Está lá o sufoco lá, e de repente ele surge do nada, né? Ou o Superman. Não, amado. Ele não veio assim dessa coisa estranha. Ele veio do céu, ele nasceu na terra, né? Aqui conosco, meus irmãos, né? Infelizmente, meus irmãos, olha, os homens hoje estão afeiçoados pelos ídolos, pelas divindades, estão crendo em coisas estranhas, o que nós lamentamos, porque é transparente que Jesus Cristo é o Filho do Homem, que Jesus Cristo veio aqui, deu a vida dele para pagar nosso pecado na cruz do Calvário. O Senhor Jesus Cristo depois ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte, para dizer que o nosso Deus não é uma divindade fajuta, o nosso Deus é um Deus que está aí nos registros das Escrituras Sagradas. Né? Olha bem, meus irmãos, muitos levam a vida, preste atenção no que eu quero dizer, muitos levam a vida, amados, sem saber o que vai acontecer, né? Mas uma coisa, Everton, é certa, nós vamos morrer. E a situação da gente é resolvida na vida. Por isso que o que a Bíblia diz lá em Hebreus 9, 27, depois da morte, segue-se o juízo. A decisão do homem é aqui. Ele não tem como, absolutamente, postergar, né? Porque o tempo não é da gente. O tempo da gente é o Cronos, né? Nós estamos hoje no domingo, amanhã é segunda-feira, né? E a gente é surpreendido com tantas notícias que nos chegam de pessoas que nasceram, de pessoas que morreram. Morreu um grande amigo meu na sexta-feira, professor Anchieta Fernandes, irmão do meu querido Pedrinho da Flama. E eu estava com minha esposa no hospital, não tive nem como ir lá se despedir dele, grande amigo. Então, o nosso tempo né, é nas mãos de Deus, porque ele tem, nós somos do Cronos, é de hoje e amanhã, e ele tem o tempo dele, né? E o tempo dele é a eternidade, né? É diferente de nós. Meus irmãos, estamos chegando ao final, né? O homem pecador, amado, faz de tudo para satisfazer os seus desejos.
Eles gastam o quê? O tempo. Eles gastam dinheiro. Preste atenção no que eu vou dizer aqui, né? É, e se envolve com os entretenimentos da vida, né? Olha bem o que, é que está acontecendo, né? O homem é afeiçoado por futebol. Eles dão a vida deles por isso. Agora mesmo, o irmão lá nos Estados Unidos vai passar bem um mês lá. Vai passar um mês servindo a Deus num avanço missionário. Vai servir a Deus. Mas eu nem quero falar do irmão. Quero falar da humanidade que enche, amadas, as arenas, os estádios, os ringues, né, as pistas de corridas, né, e que gasta o tempo para o entretenimento pessoal e perdem. Joga e perde, aqui é lá ganha. Mas a gente é crente e a gente venceu em Cristo Jesus. Nossa vida de vitória. Quando vamos para o avanço, como vamos agora, dia 20 do avanço missionário lá de Campo Grande, e ali nós vamos pregar o evangelho e as pessoas que creem, amados, são pessoas que vão ter vida. Mas as pessoas que vão para os estados, que vão para os entretenimentos, são coisas mortas, que se acabam e que não vale mais nada. Mesmo os times que ganham as taças rebola no mato, a do Brasil até a roubada foi de 58. Porque são coisas mortas. Nós precisamos das coisas vivas. São as coisas de Deus, né? Entendeu, meus amados? Então a gente precisa, agora, eu queria dizer para você, né? Nós precisamos ir, sabe para quê? Para o tudo ou nada. Ou a salvação ou a perdição. Não há como, né? A vida neste mundo é uma vida de decisões, né? É de decisões. E concluindo, meus irmãos, eu quero contar uma ilustração. Preste bem atenção. A vida, amados, é como um livro, certo? A vida é como um livro, certo? Cada dia uma página nova, né? Cada hora uma vírgula, né? Mas nem o lápis pode escrever o futuro e nem a borracha pode apagar o passado. Pois é, essa é a realidade, meus irmãos. Essa é a realidade. Chega um momento, amado, em que Deus nos tira, sabe o quê? O lápis, não vamos mais escrever. Morreu, apagou-se. Né? E a borracha, eu não tenho que apagar meus pecados, porque terminou a minha vida. Olha, que Deus te abençoe. Que Deus leve você a compreender que quem crê será salvo. Quem crê é salvo. Quem não crê é condenado à morte. Que Deus nos abençoe. Amém.